Milton, o furacão que ontem chegou ao estado da Flórida. Para a honra e glória de Deus, as orações foram ouvidas e o furacão diminuiu a intensidade. Em algumas regiões da Flórida, quando ele chegou ao solo, ele não chegou na sua magnitude, que era de 5 pontos, né? Em algumas regiões ele chegou a 2 pontos de magnitude. Você já está vendo imagens aí, ó. Vários tufões foram registrados antes da chegada do furacão lá na Flórida. As autoridades pediram incansavelmente para que as pessoas deixassem o estado da Flórida, porque poderiam morrer caso lá continuassem. Teve até um xerife ou alguém ligado ao corpo de bombeiro que disse assim: se você não sair aqui da Flórida, anote o nome no seu braço de um parente para que a gente ligue para ele, porque com certeza vou ter que entregar o seu corpo. Porque realmente a situação era assustadora, aterrorizante lá na Flórida, mas para a honra e glória de Deus, o Milton chegou numa magnitude menor e trouxe pouco estrago. Apesar de tudo isso aí, né, a gente ainda não sabe, ainda não foi divulgado oficialmente o número de vítimas, o que foi que aconteceu lá. As primeiras informações que as agências de notícias davam hoje é de que, apesar da tormenta ter perdido a força lá nos Estados Unidos, deixou no estado da Flórida um rastro de destruição durante a madrugada. O furacão, que teve um aumento explosivo de força durante a semana, chegou à Flórida ontem por volta das 9h30 da noite. Lá é praticamente o mesmo horário daqui, horário de Brasília. Nesta manhã, o Milton atingiu a costa leste lá do estado da Flórida. Algumas mortes foram registradas, as únicas mortes por conta da passagem do furacão Milton na Flórida, registradas, pelo menos por enquanto, ocorreram em uma comunidade voltada para idosos, de acordo com uma agência de notícias norte-americana. Fato é que o furacão perdeu a força, mas o perigo permanece. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos informou que a velocidade máxima sustentada dos ventos provocados pelo furacão Milton, que enfraqueceu para a categoria 1, estava em 145 km por hora por volta das 2 horas da madrugada de hoje, pelo horário de Brasília. Na categoria 1, o furacão é considerado como tendo ventos muito perigosos que derrubam árvores e raízes rasas, quebram galhos de árvores e danificam o exterior de casas. Eles também podem causar danos extensos às linhas de energia. O furacão Milton era uma tempestade de categoria 3 quando atingiu a costa da Flórida na noite de quarta-feira. Essa classificação significa que danos devastadores poderiam ocorrer, incluindo telhados arrancados de casas bem construídas e sistemas de eletricidade e água indisponíveis por dias ou semanas. As altas velocidades do vento não são os únicos perigos. O furacão também gerou vários tornados, eu falei tufão, né? Vários tornados que causaram estragos lá no estado americano da Flórida. Essas aí são imagens recuperadas, a gente tem ao vivo de lá também, né? Tem ao vivo de lá já, está aqui no computador da Marina, se puder botar. Essa é ao vivo ou é gerada de lá? Não, você não mandou o link para ela, Vitão? Você falou para mim que mandou o link para ela. Que bom, daqui a pouco a gente vai tentar mostrar as imagens ao vivo, porque as agências de notícias norte-americanas estão colocando vários links disponíveis para que o mundo inteiro acompanhe em tempo real o estado lá na Flórida. Ontem eu acompanhei durante vários momentos da tarde o link de lá, acompanhando as imagens ao vivo. E o que mais nos causa também, além de... a gente fica meio perplexo com tudo que a gente vê, mas é a estrutura do estado. Você vê que os ventos alcançaram quase 200 km por hora, mas não faltou energia elétrica lá, você viu isso? Não faltou energia elétrica lá. Ontem à noite, numa das redes sociais, eu acho que foi no TikTok, se não me engano, ontem à noite, tinha uma brasileira que estava fazendo um ao vivo de lá e do bairro onde ela mora, na Flórida. Ela falou: gente, vocês fiquem tranquilas, está ventando, fiquem tranquilos, o vento está forte aqui, está ventando muito, mas eu estou em casa. As casas aqui são construídas legalmente já, obrigatoriamente, com uma estrutura para aguentar furacões de até 4 pontos. E segundo ela, naquele momento, o que as agências davam lá nos Estados Unidos é de que o furacão estava com 2 pontos, ou seja, aonde ela morava estava tranquilo até o momento. E é o que ela mostrava, não faltava. Ela falou: tem luz, tem água, tem internet, está tudo funcionando, mas o furacão está aqui numa escala de 2 pontos. E ela mostrava da janela da casa dela, num condomínio lá na Flórida, os ventos fortes, mas
para nós aqui distante, né, parecendo que era uma tempestade normal. Para quem mora nesse tipo de estado aí, às vezes isso já não aterroriza tanto quanto a gente aqui que fica preocupados. Muitos brasileiros, inclusive ontem, uma cuiabana que tem parentes em Orlando, conversou comigo ontem, dizendo, olha, Anderson, conversei com os meus parentes que estão lá na Flórida, aonde eles estão ficou sem internet, conversei com eles durante a manhã, mas à tarde perdi o contato porque eles ficaram sem internet, mas assim que eu tiver contato com eles de novo, eu volto a falar com você. Mas estava tudo bem quando ela me disse. Muita gente daqui mora lá. Teve famílias aqui do estado que moram na Flórida que acabaram sendo separadas no aeroporto de Orlando por causa da tempestade. Um voo atrasou, o outro não chegou. Enfim, nós temos muitos mato-grossenses naquela região que acompanham com muita expectativa esse Milton, que é ventos fortíssimos que estão atingindo lá o estado. É óbvio, daqui a pouco eu vou tentar mostrar o link ao vivo lá, durante a previsão do tempo, durante o programa, enfim, para que você que tem família lá, você que é aqui de Cuiabá, como eu conversei com várias pessoas ontem, inclusive alguns sites de notícias publicaram reportagens de cuiabanos que têm parentes lá na Flórida e que estão bastante preocupados com essa situação. Durante o programa a gente vai atualizar, imagino eu que as agências também devem dar uma atualização do que está acontecendo lá nesta manhã, que tem praticamente o mesmo horário aqui do Brasil. Agora são 7h12 aqui em Mato Grosso, 8h12 em Brasília, eu acho que lá deve ser 9h12 da manhã, mas as agências dão a todo momento. Furacão Milton perde a força e é reclassificado para a categoria 1 após atingir a Flórida. Já tiveram agora sim, eu estou aqui com uma nova informação que as agências já estão divulgando nesta manhã de quinta-feira, que autoridades confirmaram as primeiras mortes em razão da passagem do furacão Milton na Flórida, nos Estados Unidos, considerado um dos mais perigosos dos últimos tempos pelas autoridades americanas e que tocou o solo do estado por volta das 8h30 da noite, horário local, 9h30 da noite, horário de Brasília, segundo o último boletim divulgado pelo Centro Nacional de Furacões. Mortes ocorreram no condado de St. Lucie, a cerca de 225 quilômetros a leste de Sarasota, na costa do Golfo do México. Em entrevista à estação WPTV, o xerife do condado, Kate Person, afirmou que há múltiplas fatalidades no local, sem estimar o número exato de mortes. Todavia, um porta-voz dos bombeiros local disse à NBC News que ao menos 2 pessoas morreram e vários feridos foram levados para os hospitais. Óbitos foram registrados em uma casa de repouso perto da cidade de Fort Pierce. Segundo o xerife, os agentes verificam todas as casas para ajudar os afetados e as operações de busca e resgate seguem em andamento. Esse é um vento climático como nenhum outro, falou, acrescentando que entre 6 a 12 tornados atingiram o condado e que mais de 100 casas ficaram destruídas ou foram danificadas devido ao fenômeno. O porta-voz Eric Grill relatou que o condado já possuía 3 abrigos, mas está pensando em ampliar o quadro. Pensamos em converter outra escola em um 4º abrigo para cuidar daqueles que podem ter sido desabrigados pelos tornados que devastam nossa área, disse. Mais cedo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que houve 116 alertas de tornado, com 19 confirmados ontem, quarta-feira. O furacão Milton, considerado um dos mais perigosos dos últimos tempos pelas autoridades americanas, tocou o solo da Flórida por volta das 8h30 da noite, 9h30 da noite, horário de Brasília. Ontem, segundo o boletim divulgado pela NHC, que é o Centro Nacional de Furacões. Ou seja, a gente vai continuar acompanhando essa história e trazendo para você essas informações direto lá dos Estados Unidos, o que está acontecendo por lá. Tá bom? 7h15, daqui a pouco a nossa previsão do tempo também aqui,